Aleluia. Glória a Deus. Shalom. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. Amém? Muita Bíblia. Então eu vou pedir a ajuda aí do Vlad, querido, para estar afiado aí com os nossos textos. E o primeiro vai ser Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Já está na tela. O Vlad é rápido no gatilho. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Você pode ler na sua Bíblia aí, como também aqui na tela. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Essa palavra beneplácito, basicamente é bom prazer, segundo o seu bom prazer, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, e agora virá o que foi proposto por Deus, na plenitude dos tempos, para a plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. É sobre isso que nós vamos compartilhar. É sobre Deus Pai, antes mesmo que o mundo fosse formado, Ele estabeleceu, segundo a sua boa vontade, segundo o seu bom prazer, Ele estabeleceu um plano, um propósito. E o plano do Pai, e o propósito de Deus Pai é de fazer convergir em Cristo, convergir na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, todas as coisas, tanto as coisas que estão nos céus, como as coisas que estão na terra. Tudo deve convergir em Cristo. Quando fala convergir, você entende o quê? Convergir. Você entende o quê quando diz convergir? Dá a entender assim, tudo se volta para Cristo, né? Tudo desemboca nele. Não é esse o sentido? Vai convergir nele. Mas, queridos, eu queria que você entendesse esse convergir de acordo com o que de fato o texto está dizendo. A palavra convergir é uma palavra boa para a tradução em português. Mas você vai entender nesta manhã o que de fato quer dizer convergir. Para entender convergir, nós precisamos buscar um outro texto da Bíblia. Presta atenção nisso aqui. Um outro texto da Bíblia, onde se encontra a mesma palavra, mas não é a mesma palavra convergir, é a mesma palavra grega. Você sabe, não sei se você sabe, mas o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego. A língua grega é a língua original do Novo Testamento. E existe uma palavra grega que traduziram para convergir. A palavra é assim um pouco estranha, anakefalaio. A maneira que eu decorei essa palavra foi assim, ó, a Ana quer falar. Ana quer falar, certo? Ana quer falar. Aí só termina com io. Então, Ana quer falar io. Pronto, é a forma. Eu tenho muita forma, muito macete para decorar a palavra grega. Então, olha, Ana quer falar io.
Eles traduziram para convergir. Essa palavra, anakephalaiô, essa palavra grega, ela se encontra só em 2 textos da Bíblia. Um é este aqui, de Efésios 1:10, e o outro é de Romanos 13:9. Por favor, Romanos 13:9. Quando você lê Romanos 13:9, você vai entender Efésios 1:10. Olha o que diz Romanos 13:9. Diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é a palavra em português aqui que traduz a palavra grega anakephalaiô? É a palavra resume. É a palavra resume. É a mesma. Lá em Efésios está escrito convergir. Aqui em Romanos está escrito resume. E eu digo, amados, que com Romanos a gente entende Efésios, porque exatamente esse é o sentido lá de Efésios. E esse é o sentido do propósito de Deus para Cristo Jesus. Qual é o sentido do propósito de Deus para Cristo? Que em Cristo Jesus é o resumo de todas as coisas. Tudo nele se resume. Tudo se resume em Cristo. Isso é muito tremendo, queridos. Preste atenção aqui. Não adulterarás. Vamos pensar agora nesse versículo de Romanos 13:9. Não adulterarás, é um mandamento. Não matarás, outro. Não furtarás, outro. Não cobiçarás, outro. E aí nós ficamos, cada um de nós, tentando cada um cumprir um desses mandamentos ou os 4. Para dessa luta de tentar cumprir. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Para. O que você tem que fazer? Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E quando eu amar esse próximo como a mim mesmo, eu estarei cumprindo: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Porque todos esses mandamentos estão concentrados, incluídos e condensados no amor ao próximo. Vocês estão compreendendo? Agora pensa em Cristo Jesus. Tudo se resume nele. É o mesmo sentido. Quantas coisas que nós temos que fazer na vida cristã para ter uma vida abundante? Quantas? Quantas coisas temos que fazer na vida cristã para termos uma vida próspera? São tantos mandamentos, são tantas ordens, são tantos preceitos, são tantos princípios. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Cada manhã, cada domingo, cada leitura que você faz da Bíblia, cada qualquer coisa que você ouve, você vai aprendendo sempre algo, tendo conhecimento de mais alguma coisa, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso do outro. Preciso me santificar. Eu preciso ser mais sábio. Eu preciso ser mais manso. Eu preciso ter mais fé. Eu preciso ser mais amoroso. Eu preciso ser mais longânimo. Eu preciso ser mais bondoso. Eu preciso ser mais forte. Eu preciso ser mais cheio de fé. Eu preciso... Me diga se não é tanta coisa. Eu quero dizer nessa manhã de maneira bem simples. Tudo se resume em Cristo Jesus. O maior problema da igreja é o relacionamento com Cristo. Esse é o maior problema da igreja. Com a pessoa de Cristo. Quem tem intimidade com Cristo está tendo intimidade com tudo que em Cristo se resume. Se você ama teu próximo como a ti mesmo, você já está
cumprindo a palavra que diz não adultere. Você já está cumprindo a palavra que diz não cobice. Você já está cumprindo a palavra que diz não furte. É só você amar o próximo. Ao amar o próximo, você já está cumprindo todos estes mandamentos, porque todos os mandamentos estão no amor ao próximo. Assim também é Cristo Jesus. Tudo já está nele. Observe o que diz Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 14. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você veja que Paulo, em Gálatas, está repetindo o que ele escreveu aos Romanos. Tudo se cumpre numa palavra. Esse é o mesmo sentido de Cristo. Eu quero levar esses dois textos, o de Romanos e o de Gálatas, queridos, para Efésios. Para Efésios. Porque lá em Efésios nós vamos entender que todas as coisas Deus planejou para que elas venham se convergir para Cristo. Tanto as do céu quanto as da terra. Isso é um texto extraordinário. E agora eu vou dar uma lista para vocês de coisas que já estão em Cristo. Amém? Que já estão em Cristo. E quando eu digo uma lista, é uma lista mesmo. E Cristo, tudo já está nele. Olha que coisa tremenda. Primeiramente, em Cristo, todo o Antigo Testamento se encontra. Em Cristo, todo o Antigo Testamento se encontra. Em Cristo está todo o Antigo Testamento. Você vai ver isso lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Em Cristo está todo o Antigo Testamento. E começando por Moisés e por todos os profetas, aqui, amados, quando fala Moisés e os profetas, está se referindo às sagradas escrituras, às escrituras hebraicas, o Antigo Testamento que nós conhecemos. Então o texto está dizendo que Jesus, falando àqueles dois discípulos no caminho de Emaús, começando por Moisés. Começar por Moisés significa começar pelo livro de Gênesis. E por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras estão contidas em Cristo. Todas as Escrituras estão escondidas em Cristo. Todas as Escrituras estão ocultas em Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento em Cristo. Relacionar-se com Cristo é relacionar-se com Gênesis, é relacionar-se com Êxodo, é relacionar-se com o profeta Isaías, é relacionar-se com Jeremias, com Ageu, com Naum. Segunda coisa, em Cristo está a forma física que nós vamos ter. Veja aí Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. Está falando sobre uma pátria
uma pátria que há nos céus, o versículo anterior, e aí diz assim, de onde nós aguardamos que o Senhor Jesus virá, é o versículo anterior. Aí o verso 21 diz, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Isso está falando que nele, porque o corpo que nós teremos será o corpo conforme ao corpo da sua glória. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, Ele ressurreto dentre os mortos, é bom chamar a atenção disso, é Ele ressurreto. O corpo da humilhação foi desfeito, e na sua ressurreição, Ele estava ali com o corpo glorificado. As coisas que são dos céus estavam resumidas em Cristo. O corpo do Senhor Jesus era um corpo glorificado de tal forma que ele transitava entre o céu e a terra e o céu. E aqui diz a palavra que o nosso corpo será transformado e nós teremos um conforme ao corpo da sua glória. Eu posso dizer então que em Cristo Jesus está o corpo, a forma física que nós teremos. Mas não só isso. Em Cristo Jesus está a forma interior que nós devemos ter. Não somente a forma física externa, mas a forma interior, a forma no que diz respeito à imagem interior, no que diz respeito à personalidade, no que diz respeito a caráter. Tudo isso já está incluído em Cristo, conforme Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Por quê? Porque está incluído em seu Filho tudo que um ser humano tem que ser. Todas as características que um ser humano tem que ter, todas as características saudáveis que um ser humano tem que ser, todas elas estão contidas, incluídas, condensadas, resumidas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. E quem faz essa obra de conformação e de transformação é o Espírito Santo, conforme 2 aos Coríntios 3,18. 2 aos Coríntios 3,18 vai nos trazer também essa mesma ideia da imagem de glória. Mas agora falando sobre que isso acontecerá pelo Espírito. Diz a palavra, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Essa palavra transformado é a mesma palavra que quer dizer transfigurado, que aconteceu lá em Mateus 17, versículo 2, quando o Senhor Jesus foi transfigurado no meio deles. É uma experiência interior, a glória que está lá dentro veio para fora. Assim também é o que a palavra aqui está dizendo, nós somos transformados de dentro para fora, de glória em glória, na mesma imagem. Essa mesma imagem é a imagem de Jesus Cristo, é na mesma imagem. E isso será feito pelo Espírito do Senhor. O que todo ser humano tem que ser é o que Cristo Jesus é. Jesus nele se contém, nele se resume.
Se eu tiver que dar a lista, que a lista é grande, do que significa características de uma pessoa saudável. A lista é grande. Por isso eu posso dizer assim, ao invés de dar uma lista enorme, eu vou resumir isso numa palavra. Cristo Jesus! Amém. Porque a Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos diz que tudo se resume nele. Tudo é para convergir nele. Cristo Jesus. Mas não só isso. Em Cristo Jesus está o que nós seremos. Porque ainda nós não somos de fato o que nós devemos ser. O que nós seremos, o próprio Cristo Jesus, na vida dele, já prenuncia o que nós seremos. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Esse texto é maravilhoso. 1 de João 3, 2. O verso 1 fala que nós somos chamados filhos de Deus, não é? Não tem grande amor, é esse amor do Pai que nos chamou de filhos de Deus. Aí o verso 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Oh, texto maravilhoso, viu? O Senhor Jesus, Ele já é aquilo que nós ainda seremos numa plenitude de vida, quando nosso corpo for transformado. Mas eu quero dizer que já está contido nele, hoje, já está incluído nele, ele resume tudo aquilo que nós haveremos de ser. Mas não só isso, em Cristo está a lei de Deus, Romanos 10, 4. Romanos 10, 4 vai dizer isso, de que o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Essa palavra fim, teleios, essa palavra quer dizer a finalidade, o objetivo, o alvo da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. Não significa que Cristo esteja encerrando a lei, mas significa que Cristo Jesus, Ele é o objetivo da lei, Ele é o alvo da lei. Significa que a lei de Deus permanece, só que agora de uma outra forma. A lei agora não é mais um escrito numa tábua ou um escrito num livro. A lei agora é uma pessoa. A lei agora é Cristo Jesus, porque Ele é o objeto da lei. Ele é o objetivo da lei. Ele é a finalidade da lei. Ele é o alvo da lei. Hoje, quando nós falamos assim, quantas coisas tem a lei de Deus quer trabalhar conosco, a lei de Deus é boa. Paulo escreve isso aos Romanos, no capítulo 7, dizendo que a lei é espiritual, a lei é boa, a lei visa nos forjar, que nós andemos na retidão, andemos na verdade. E há tantos mandamentos, tantos testemunhos, tantos preceitos, que seria difícil até para nós memorizarmos. É difícil sair com uma cartilha na mão de coisas que devem ser realizadas e coisas que não devem ser realizadas. Mas agora nós temos uma salvação. A salvação é que toda lei está contida, incluída e resumida em Cristo Jesus. Isso quer dizer que uma vida em Cristo é uma vida que é capaz de cumprir a lei. Na verdade, nós jamais conseguiríamos cumprir as exigências justas da lei, senão pela vida de Cristo. É pelo poder do Espírito. A nossa maior luta não é para cumprir a lei. A nossa maior luta é para que a gente não viva e Cristo viva em nós. Porque quando Cristo vive em nós,
cumpriremos a lei, porque toda a lei está resumida em Cristo. Oh, aleluia! Jesus Cristo é um mistério, viu? Jesus Cristo não é fácil, não. Jesus Cristo é proibido para menores. Jesus Cristo é para gente grande. Tremendo é o Senhor. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Veja aí, o texto é claro, Colossenses 2:3. Onde Paulo está dizendo que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo, no qual é em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amados, há tantas formas de nós termos conhecimento, há tantos princípios para nós termos uma vida de sabedoria, que a gente não conseguiria nem memorizar. Uma ministração no domingo passado sobre andar numa vida de conhecimento e sabedoria, nesse domingo a gente já tinha esquecido. Mas a vida de Cristo nenhum de nós esquecerá. E todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso, esse que vem agora. 1 Coríntios 1:30. Esse texto. 1 Coríntios 1:30. O texto diz que nós somos dele. Vós sois dele, em Cristo. O qual é quem? Cristo. Para nós, foi feito por Deus sabedoria. Esse texto é... Olha o que o texto está dizendo. Que Deus Pai fez Cristo ser para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amados, nós poderíamos aqui hoje trazer um estudo sobre sabedoria. No próximo domingo sobre justiça, no outro sobre santificação, no outro sobre redenção. E eu acho que deve trazer mesmo. Ocorre que cada um desses estudos, cada um desse entendimento e conhecimento que você tem sobre sabedoria, justiça, santificação e redenção, não pode ser concluído, entenda bem, cada um desses ensinos, ele não pode ser concluído como que dando a entender a nós que nós vamos ter uma vida sábia, que nós é que vamos ter uma vida justa, que nós é que vamos ter uma vida santa e que nós é que vamos ter uma vida redimida. Não. Esses ensinos precisam acontecer, sim, mas no final de cada um deles é preciso que se conclua dizendo: tudo isso que eu disse a vocês agora se resume numa coisa: Cristo Jesus é a nossa sabedoria. Cristo Jesus é a nossa justiça. Cristo Jesus é a nossa santificação. Cristo Jesus é a nossa redenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu não digo isso, eu vou ficar achando que eu posso ter uma vida santa, eu posso ter uma vida sábia, eu posso ter uma vida justa. E eu vou dizer uma coisa: nenhum de nós pode nada dessas coisas. Por isso é necessário que se diga
no final de cada palavra, de que Cristo Jesus é a sabedoria, é a santificação, é a justiça e é a redenção. Porque o que nós precisamos é da vida de Cristo em nós. É isso que a gente precisa. Se temos que resumir, resumimos assim. A palavra de hoje é até boa para a gente usar essa frase aqui agora. Olha, se vai ter que resumir essas 4 palavras, as 4 palavras têm um nome: Cristo Jesus. Isso é tremendo, amados. Em Cristo Jesus está o casamento que devemos ter. Efésios 5, de 25 a 30. Esse texto é um pouco mais longo. Mas esse texto vai mostrar exatamente isto. Que não há uma vida conjugal para ser vivida senão segundo o modelo de Cristo Jesus, segundo o seu padrão, o seu padrão. E quando a Bíblia toda vez diz assim, como Jesus, como Cristo, querendo usar essa símile, né? Essa símile para dizer como, semelhante, está sempre nos chamando para que a nossa vida seja conformada a dele, porque não há como eu viver como Cristo se não for a vida de Cristo em mim. Não há como eu ser semelhante a ele por mim mesmo. Como é que eu vou amar a minha esposa como ele amou, separado dele? Não tem como. Então, toda vez que esse tipo de amor, esse tipo de sacrifício é aqui colocado como um padrão, é porque existe um chamado ali para que a minha vida seja conforme a dele. Porque se assim não for, não tem como eu seguir esse padrão, eu obedecer esse modelo. Mas veja, queridos, eu estou trazendo esse exemplo, casamento, para mostrar que em todas as esferas da nossa vida, tudo isso está incluído em Cristo. Porque o texto de Efésios fala que tanto as coisas que estão no céu, como as que estão na terra, todas se resumem nele. Todos os mistérios dos céus, todas as formas aparentes dos céus, bem como todas as formas interiores dos céus, estão em Cristo. Cristo Jesus, ele tem na sua forma externa substância que é celestial. Mas ele também tem como andar na terra e viver na terra. Jesus, ele sabe, o Senhor Jesus Cristo sabe lidar com as questões da economia, as questões da política, as questões de governo, as questões da ciência. Todas as esferas de conhecimento estão resumidas em Cristo. Porque todas as coisas que estão nos céus e todas as que estão na terra estão incluídas e condensadas em Cristo. Ter acesso a Cristo é ter acesso ao mundo, céus e terra. É ter acesso a tudo que é do céu e a tudo que é da terra. Cristo Jesus é a entrada de como viver na terra e é a entrada de como viver no céu. Em Cristo Jesus, esse texto vocês conhecem, João 14, 6. Em Cristo Jesus está
o caminho, a verdade e a vida. Só essa tríade, né? Essas três palavras aqui, essas três palavras, elas são palavras que dizem, são palavras que não especificam. São palavras, eu chamaria de palavras toda inclusiva. É uma palavra toda inclusiva, parece que está incluindo tudo. Porque a palavra diz, o caminho. A gente não sabe o que é caminho. A palavra diz, a verdade. Qual é a verdade? De que verdade fala? Verdade a respeito de quê? De quem? A vida. O que é a vida? Que tipo de vida? Então você observa que são palavras abrangedoras. São palavras assim que vão abarcando tudo que encontra. Tudo que é verdade, onde estiver a verdade. Tudo que é vida, onde vida estiver. Tudo isso está resumido em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Em Cristo Jesus está tudo o que é novo. É um outro texto nosso também, mais conhecido. 2 Coríntios 5,17. Em Cristo Jesus está tudo o que é novo. Tudo o que é novo está nele. Tudo o que é novidade de vida está nele. Cristo Jesus, Ele é a referência a partir de quem eu sei o que é velho e a partir de quem eu sei o que é novo. Porque o texto deixa bem claro como um próprio divisor de águas, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então Jesus é aquele ponto divisor. Ele é aquele através de quem eu sei das coisas que já passaram, e Ele é aquele através de quem eu sei das coisas que ainda virão. Porque quem está nele é uma nova criação. Então, Cristo Jesus é uma nova criação. Cristo é um modelo do que é novo. Tudo está incluído e resumido nele. Eu poderia aqui dar todos os aspectos, uma lista de aspectos do que significa uma coisa nova. E seria uma lista talvez interminável. Mas aí, para resumir essa lista, chamamos Cristo Jesus. Ele é aquilo que tudo é novo. E Ele é aquele através de quem eu sei o que não é mais novo, o que é velho, o que já passou. Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está a morte do homem velho, do velho homem. Romanos 6,6. Romanos 6,6 vai mostrar que em Cristo Jesus está a morte do homem velho, está nele. O que é a morte do homem velho? É muita coisa para se falar aqui. Teríamos que falar aqui de todas as formas do pecado. Teríamos que falar aqui de todas as obras da carne. Porque quando a Bíblia fala homem velho, está se referindo a todas essa natureza do homem velho, essa natureza adâmica. Que natureza é esta? A natureza do pecado. E quais são as listas? Qual é a lista de pecados que foi crucificado? Esse homem velho que foi desfeito, que o texto diz que o corpo do pecado foi desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Então, eu posso dizer, então, em Cristo está a morte do homem velho. E que homem velho é esse? Você pode falar,
o homem da mentira, o homem da prostituição, o homem da lascívia, o homem da contenda, o homem da dissensão, o homem da glutonaria, o homem da bebedice, o homem da pornografia. Tudo que é velho, tudo que é pecaminoso, tudo que é carnal, tem uma lista grande, mas essa lista grande pode ser resumida no seguinte sentido: em Cristo tudo que é velho já foi destruído, em Cristo tudo que é velho já foi crucificado. Não existe isso de, meu velho, o Adão está voltando, o Adão saiu da cruz. Eu sei que é umas brincadeiras que as pessoas fazem, mas é uma brincadeira, assim, antibíblica da pior espécie. Toda vez que faz essa brincadeira, eu procuro, com cuidado, corrigir a pessoa. Eu sei o que ela está querendo dizer, mas o que ela disse não é correto. O que ela quer dizer, eu entendi. O que ela quer dizer é, olha, eu voltei a fazer uma coisa errada, uma coisa pecaminosa, mas voltar a fazer uma coisa pecaminosa não significa que o homem velho se levantou, significa que Cristo não está vivendo em você. Porque a vitória da cruz contra o homem velho está incluído em Cristo, está contido em Cristo, está resumido em Cristo. Em Cristo! Cristo Jesus. Em Cristo está a nossa ressurreição e glorificação. Efésios 2:6. Efésios 2:6. Em Cristo Jesus está a nossa ressurreição e a nossa glorificação. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. O que quer dizer? Que em Cristo está incluído nele. O que significa vida ressurreta? Se nós não soubermos o que é vida ressurreta, você pode experimentá-la na sua relação com Cristo Jesus. Uma pessoa em que Cristo vive é uma pessoa que viverá essa vida ressurreta, porque a ressurreição está incluída em Cristo. Nele está a nossa ressurreição. Nele está a nossa glorificação. Eu estou chamando de glorificação essa segunda parte do versículo, que diz, nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo. O que é vida glorificada? O que é vida entronizada? O que é vida exaltada? Isso aqui também já daria um outro estudo. E é bom que dê um outro estudo, mas é bom que no final do estudo se diga, tudo isso que eu disse se resume numa pessoa, Cristo Jesus. Em Cristo está a nossa ressurreição, em Cristo está a nossa glória. Amém, amados? Eu vou então tomar Colossenses capítulo 3, versículo 11, para resumir. Essa palavra resumir é boa, viu? É boa. Ela é muito boa. Quem pode usar aqui agora tranquilamente essa palavra. Até mesmo para resumir tudo que eu falei. Se você falar assim, não lembro nem agora, se você me falar isso, você falou tanta coisa em Cristo que eu não me lembro. Não se preocupe. Eu quero que você nunca esqueça de Cristo Jesus. Porque tudo isso está nele. Se você não lembrar, com certeza você vai viver. Porque o que importa para nós é viver. Olha o que diz o texto. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Eu sempre digo às pessoas assim, amados, o fruto do Espírito é amor, é bondade,
é fé, é alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, é muita coisa. Mas o texto lá diz o fruto, não falando de muitos, mas de um só. E daí eu entendo, e eu creio que nós também entendemos, que na verdade aquele fruto do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23, na verdade está se referindo a uma pessoa, a personalidade de uma pessoa, as características de uma pessoa. Por isso eu digo, e eu sempre digo isso, eu não preciso de mais amor, ainda que amor eu precise mais do que bondade. Eu não preciso de mais alegria, ainda que de mais alegria eu precise do que mansidão. Nós temos áreas da nossa vida em que precisamos mais de uma coisa do que outra. Mas eu não quero aconselhar você a buscar aquilo que você mais precisa. Eu quero aconselhar você a buscar aquilo que você mais anseia. E você anseia por Cristo Jesus. Buscar mansidão não significa buscar amor. Buscar alegria não significa buscar bondade. Mas buscar a Cristo significa buscar mansidão, buscar amor, buscar bondade. Todas as coisas se resumem nele. Por isso, eu quero te dar um conselho bem prático para 2016. Na sua casa, sozinho, ou melhor ainda, se tiver com alguém. Leia um capítulo do Evangelho por dia. E ore o que você acabou de ler. Vamos descobrir Cristo Jesus. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque são evangelhos biográficos, né? Ali é um texto que fala da vida do Senhor Jesus Cristo e da sua obra. Então, leia um capítulo por dia. Se você está com alguém, esse alguém leia um capítulo e você lê um capítulo. Mas preste atenção, não apenas ler, mas ore o que você acabou de ler. Pare a leitura. Quando você falar assim, esse trecho aqui, quero orar o que acabei de ler agora. E ore, clame, 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 clame. Nós precisamos ver Jesus, Cristo. Nós precisamos ter uma revelação de Cristo. Nós precisamos crescer nesse conhecimento de Cristo. Crescer no conhecimento de Cristo é crescer na vida cristã. Crescer no conhecimento de Cristo é crescer de maneira psíquica, de maneira física, de maneira espiritual. Porque em Cristo está resumido quem é o ser humano. E o que o ser humano deve ser. E como ele deve viver. Tudo isso está contido em Cristo Jesus. Por isso, eu estou apenas sugerindo algo e aconselhando algo que é apenas uma ferramenta de relacionamento com Cristo, que é sobre a sua vida. E se você quer ir além, vá às cartas do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o próprio Paulo disse, logo no início do seu ministério, que o que ele vai escrever às igrejas é porque Deus revelou seu Filho a ele. Então, o que você vai ler revelação de Deus Pai, que revelou Jesus Cristo a Paulo. Então, você pode ir depois dos evangelhos às cartas de Paulo. Mas o que eu quero chamar a atenção é, todo trecho que encontrar Cristo Jesus, esse nome, pare e ore. Cristo Jesus é a chave da sua oração. Quando você encontrou o nome Cristo Jesus, para e clama. Você pode até tomar os textos que hoje pela manhã compartilhamos para ser o seu motivo de oração, cada um desses textos. Cada dia, o dia inteiro. Se você puder 3 vezes ao dia, melhor ainda. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Porque nós precisamos dele, Nós precisamos crescer nele.
Nós precisamos ser achados nele, como diz o próprio apóstolo Paulo, que o que ele queria era ser achado em Cristo, ser encontrado dentro dele, porque ele é o segredo, ele é a chave, ele é a porta, porque a gente entra, por quem entramos e encontramos pastagem. Ele é a porta por quem entramos. Ele é o segredo. Ele está dizendo assim: eis-me aqui, eu sou o mistério. E esse mistério é a você revelado. Eu me abro para você como uma porta que se abre. Entra por essa porta e você encontrará alimento. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar.